E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu gostaria de falar de relativismo moral. A questão em relação ao relativismo moral diz respeito essencialmente à seguinte pergunta: existe uma moral objetiva? Objetivamente, podemos falar que existe o bem e existe o mal, ou de que existem ações boas e ações ruins? Eu diria que é possível sim fazer esse tipo de afirmação. Não é possível falarmos em relativismo moral. Ele perde espaço na medida em que nós percebemos a existência da ética de um campo da filosofia fazendo reflexões sobre o que seria o bem ou o mal e quais seriam nossas ações mais benéficas ou maléficas. Tanto a ética quanto a bioética existem justamente pelo fato de que acreditamos de que a moral pode ser concebida como algo objetivo. Se nós estamos tentando encontrar caminhos para maximizarmos os benefícios de nossas ações, nós estamos pensando que a moral objetivamente existe, que o mal, o bem e o mal objetivamente existem. No livro Life You Can Save, de Peter Singer, que foi traduzido em português para Quanto Custa Salvar uma Vida, ele coloca uma questão, ele chega a colocar o relativismo moral em questão. Ele diz que se o relativismo moral estivesse certo, uma pessoa não se indignaria frente a alguns fatos que claramente são maléficos. Alguém torturando um animal ou uma criança, por exemplo. Então as pessoas falam muito em relativismo moral até o momento em que elas se chocam com algum fato clara e objetivamente maléfico. Quando estamos falando de objetividade, é importante que nós pensemos que ela é uma busca constante e de que existem critérios, ações ou afirmações que são mais objetivas do que outras. E que existem ações, por exemplo, que são mais benéficas ou maléficas do que outras. Se nós ficarmos focando em alguma tentativa de produzir dicotomias em que as afirmações simplesmente separam as ações maléficas das benéficas, de que isso aqui simplesmente é o bem, aquilo é o mal, se nós simplesmente trabalharmos dessa maneira, aí estaremos nos perdendo em relação a uma busca mais consistente, mais razoável da objetividade frente à complexidade e multiplicidade das interações humanas, das interações entre os seres que sofrem. Um outro ponto importante que é levantado pelo utilitarismo e que é muito presente nas reflexões, por exemplo, de Peter Singer, é de que existe sim, objetivamente falando, um critério para se definir o que é o mal, o que seria o mal. O sofrimento é o mal. Existe um imperativo moral objetivo que é a diminuição do sofrimento no mundo. E aí o que entra em questão? De que existiriam sofrimentos evitáveis e inevitáveis. Não poderíamos simplesmente classificar os sofrimentos em úteis ou inúteis, ou de que todo sofrimento seria útil, que seria simplesmente uma afirmação de cunho mais religioso e não filosófico, ou uma afirmação razoável, racional. Portanto, existem sofrimentos evitáveis e inevitáveis. E os sofrimentos que outrora eram considerados inevitáveis passaram a ser considerados evitáveis a partir do momento em que soubemos como evitá-los. E passamos a saber através de avanços tecnológicos, técnicos, humanos, avanços também teóricos, avanços do conhecimento humano, avanços epistemológicos que propiciaram então e propiciam essa transformação constante de sofrimentos que são considerados inevitáveis em evitáveis. Algumas pessoas, por sua vez, afirmam que o sofrimento é de ordem estritamente subjetiva. Não é bem assim, porque existem meios para se mensurar
o quanto alguém está sofrendo. Trabalhei durante 6 anos em contexto de UTI, tentando avaliar níveis de consciência e de sofrimento dos pacientes. E esses níveis de consciência e de sofrimento eram avaliados com alguns critérios muito objetivos. Pressão alta era um critério, taquicardia era outro critério. Então nós temos sim uma série de critérios para, de alguma forma, percebermos se existe mais ou menos sofrimento em alguém, em algum sujeito que se nos apresenta enquanto um sujeito que é vulnerável ao sofrimento. Então, essa questão de simplesmente afirmarmos que o sofrimento é simplesmente subjetivo, esse tipo de afirmação não permite que venhamos a perceber o que ocorre com as pessoas. Claro que nunca iremos viver o que o outro vive, iremos viver a dor do outro, mas podemos sim ter algumas dimensões, podemos sim traçar algumas linhas divisórias, podemos, com estudos epidemiológicos, perceber que alguns contextos, algumas experiências são traumáticas ou mais traumáticas que outras e que deixam sequelas. É uma afirmação, na minha concepção, até um pouco responsável, porque ela simplesmente despreza sofrimentos atrozes que muitas pessoas já passaram nessa vida, que muitos seres já passaram, que muitos seres vêm vivenciando. Há indicativos objetivos de que algumas situações produzem objetivamente sim mais sofrimento do que outras, e simplesmente se negar a isso, simplesmente voltar as costas para isso, e simplesmente afirmarmos que é subjetivo, é igualar, é colocar tudo no mesmo nível, é de alguma forma dizer que não há como sabermos se alguém sofre ou não, se alguém está sofrendo ou não. Isso é, na minha concepção, pouco empático, pouco racional e desumano, destituído de humanitarismo. Essas concepções são eminentemente nihilistas, elas simplesmente jogam toda e qualquer possibilidade de valor e sentido da vida no lixo, e julgando com isso também toda e qualquer possibilidade de solucionarmos alguma coisa, toda e qualquer possibilidade de podermos produzir mais bem-estar entre os seres que sofrem. Me desculpem, mas eu acho que isso é pisar de uma forma irracional em qualquer possibilidade de resolução de qualquer coisa nesse mundo. Então é isso, meus amigos. Obrigado por sua audiência. Se você gostou, compartilhe nas redes sociais, se inscreva no canal e até a próxima. Um abraço.